Oi, pessoal, acho que já está normal o som, né? Agora está dando para ouvir bem. Boa noite. Tá tudo ok agora, né? Ok. Agora tá normal, né, Eduardo? Então tá bom. Então vamos lá, vamos começar do começo aqui. Boa noite, Lorena. Boa noite, Raquel Ferreira. Boa noite, Geisel Curso. Boa noite, Roxane Cardoso. Jefferson Rengel. Boa noite, Lorena. Boa noite, Cíntia. Lorena Viana. Boa noite, Jefferson. Já falei, né? Alexandre Silva, Iraci Borges, boa noite. Adriane Cortelli, Maria José Botti, Andrea Ricarte, boa noite. Ana Gomes, boa noite, um abraço. Eduardo Rivera, Tereza Bezerra, Iracida de Souza, Daiane Cristina, boa noite. Denise Menezes, Fernanda Nascimento, Cíntia Maria, Sérgio Maia, boa noite. Aqui, Rosa Medeiros, Margarida Palma, Eliane Moreira, Benedita Aparecida, boa noite. Aninha Linhares, Tati Casagrande, Didico Castilhos, Yara Milene, Cícera Elisângela, Tony Nogueira, Miriam Carolina, Silvia Disler, Benta Lopes, Maria Alzira, Cristiane Duarte, boa noite. Fátima Amadeu, Fernanda Menezes, tudo bom? Muito bem, né, pessoal? Estamos quase na hora. Boa noite, Silvia. Já começamos, né? Boa noite, Marco Aurélio, Marcelo Silva, Marta Ribeiro, Margarida Palma, Rosiane Barbosa, Willy Edgar, Andrea Silva. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Nós vamos começar, só um instantinho, né? A gente já dá início. Gente de toda parte, né? Graças a Deus, né? A internet cumprindo com a sua função aí de nos aproximar, né? Estamos todos juntos, a gente se encontra, né? A gente acaba se sintonizando no tempo e no espaço e nós acabamos nos sintonizando, nos afinizando, mesmo apesar das distâncias, né? 14 anos aproximadamente que eu faço estudos online e já tive muito bons amigos, amigos muito queridos pela internet, né? Até hoje, né, a gente tem, né? A gente tem a oportunidade de conservar esses amigos muito queridos, né? Apesar de alguns deles eu nunca ter visto pessoalmente, né? Alguns até já vi, mas é uma grande alegria. Pessoal, 20 horas, vamos começar, né? Vamos então fazer a nossa prece, rogando a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe a todos, nos envolvendo com a sua luz, com as irradiações do seu coração, cheio de misericórdia, porque olha para todos nós e nos vê, ainda como crianças, que brincamos ainda distraídos, muitas vezes, dos nossos deveres fundamentais.
E por isso aqui estamos, Senhor, tentando nos lembrar da essência da vida, dos teus postulados, dos teus exemplos, o que nos foi trazido, além dos teus evangelhos, também nessas obras da doutrina espírita. Nosso companheiro André Luiz, através do saudoso Chico Xavier, que nos trouxe essa obra primorosa que ora nós estudamos. Que o teu amor se estenda para todos os companheiros desencarnados, que ainda tateiam nas sombras, indecisos, inseguros, deprimidos, angustiados, atordoados ainda pela novidade da continuidade da existência. Que todos eles sejam amparados, sejam esclarecidos e orientados na sua nova vida. Que assim seja, Senhor. Então, novamente, boa noite a todos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Nós somos vinculados à Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui em Campina Grande, tá? Quem quiser vir conhecer algum dia, será muito bem-vindo, tá bom? Reuniões públicas de sábado à tarde às 16 horas, temos também atendimento individual. Quem precisar, né, conversar conosco, pode se aproximar de nós aqui, quem estiver perto, quem estiver distante também, tá bom? Então vamos começar, né? Nós estamos dando sequência, pessoal, ao livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 23, tá? Se vocês se lembrarem, a irmã Clara, ela está conversando com a Odila, tá? Só fazendo um breve retrospecto, né? A Odila desencarnou há alguns anos e ela está obsediando a segunda esposa do marido dela, né? Que o marido ficou, o amado, ele casou de novo e a Odila não aceitou o segundo casamento do marido dela, tá? Então ela está obsediando a Zumida, e a Zumida está muito debilitada, doente. Por isso o André Luiz, o Hilário e o Clarencio, que é o instrutor do André Luiz e do Hilário, né? Eles foram convidar a irmã Clara para que ela pudesse falar como mãe, como mulher, né? Que ela pudesse falar a Odila. Então eles estão ali na casa do Amaro, né? E a irmã Clara está falando com a Odila, está tentando conscientizá-la para as possibilidades, né, dela se desligar ali do ambiente doméstico, dela mudar de atitude mental, que o marido dela, o ex-marido, ou o viúvo, gostaria muito mais dela, amaria ela muito mais, sabendo que ela teria se tornado ali o anjo, né, o anjo protetor da família, alguém com quem eles pudessem contar, né, e não alguém que estivesse criando um problema, porque na verdade o maior problema ali hoje na casa do amado é a presença da Odila, né, que está enraivecida ali em torno da Zulmira, né. Ela podia ser um anjo protetor e ela está no papel de obsessor, né, obsessor ali da Zulmira, né, criando dificuldades para o marido, né, criando dificuldades para a própria Zulmira e também criando dificuldades para sua filha Evelina, que é uma jovenzinha que fez uma prece pedindo ajuda para a Zulmira, né? Ela fez uma prece pedindo para a mãe dela vir ajudar. E mal sabia a Evelina que quem estava provocando ali aquelas dificuldades da Zulmira era a própria mãe dela, era a própria Odila, né? Quer dizer, uma situação delicada. Então vamos lá. E a Odila estava reticente aqui, sem querer muito aceitar
os conceitos que a irmã Clara está colocando para ela, né? Os conceitos de compaixão, de compreensão, de perdão, ela não está querendo muito aceitar, não, né? Talvez porque Odila, quase vencida, simplesmente chorasse, a mensageira afagava-lhe os cabelos, acrescentando: sei que sofres igualmente como mãe atormentada. Recorda, contudo, que nossos filhos pertencem a Deus. E se a morte colheu a criança que estremeces, separando-a dos braços paternais, é que a vontade divina determinou o afastamento. Por quê? A Odila está falando, a irmã Clara está falando para a Odila: eu sei que você sofre também pelos seus filhos, né? Porque a Zulmira, ela tinha ciúme também, né? Dos filhos da Evelina e do Júlio. Mais do Júlio do que da Evelina, né? O Amaro gostava muito do Júlio e tal. E a Zulmira, enciumada, ela acabou facilitando num momento em que eles estavam na praia, a Zulmira acabou facilitando que o Júlio adentrasse a areia próxima ao mar, né, e fosse tragado pelas ondas ali, vindo a falecer. Só que o Júlio ia passar mesmo por essa prova, porque ele é um espírito suicida. Ele tinha se afogado na existência passada, então ele realmente passaria pelo afogamento, né? Acho que com 4 anos, um pouquinho menos, se não me engano. Só que a Zulmira se sentiu culpada, e a Odila culpava ela também. Porque para a Odila, quem tinha matado o filho dela, o Júlio, tinha sido a Zulmira, mas não foi bem assim que aconteceu, né? A Zulmira, sim, ela acalentou o desejo que ele morresse, e por isso ela se sentia culpada. Mas o Júlio passaria por essa prova mesmo, né? Isso já estava certo de acontecer, tá? Mas é por isso que a gente sofre até pela intenção que a gente cultiva, né? Mesmo que a nossa intenção não se realize, eu já vi pessoas que desejaram a morte de alguém, ou desejaram, e depois se sentiram culpados. Mesmo que a pessoa não tenha morrido, ele se sentiu culpado só de ter desejado. Quer dizer, a intenção, ela grava muito forte dentro de nós também, né? Ela é muito importante, por isso que nós temos que alinhar o nosso íntimo, as nossas intenções profundas, diante de princípios, né? De caridade, princípios de amor, de compreensão. Eu sei que muitas vezes o que a gente sente no íntimo pode não ser bem isso, né? Nós temos que ver, inclusive, nós temos que ser honestos conosco mesmo e percebermos até quando não é muito boa a nossa intenção. Nós temos que ser honestos. Mas também, sentir não é o problema, mas o que eu faço com o que eu sinto, aí sim é que está a nossa oportunidade de mudança. Eu sentir ódio de alguém, eu sentir ciúme, ou inveja, raiva, isso aí não é o problema. Se nós sentimos é porque a gente está vivo. E quem está vivo sente essas coisas mesmo, tá? Agora, o que eu faço com o que eu sinto, aí é diferente. Eu posso sentir ódio, mas eu posso trabalhar esse sentimento, eu posso buscar compreender, eu posso buscar, né, me colocar no lugar da pessoa e tal, né? A Adriana colocou aqui. Oi, Adriana, um abraço. Sendo Odila um espírito, ela não saberia que esse seria o destino de Júlio? Né? Boa pergunta da Adriana, né? Então, Adriana, veja bem, você tem espíritos de várias condições na vida espiritual. Você encontra espíritos em vários níveis evolutivos, tá? Se encontra desde espíritos muito primitivos ainda, muito atrasados, né? E você encontra espíritos de uma elevação muito grande, tá? A Odila não é um espírito de grandes aquisições, assim, sabe? E ela veio a falecer, não me lembro exatamente se falava aqui o porquê que ela faleceu, eu não lembro exatamente esse detalhe, a causa da morte dela.
Mas o fato dela ter ficado apegada ao ambiente doméstico, ainda querendo ter a posse do amado, lutando com a Zulmira, né, demonstra ainda um grande apego, a dificuldade ainda dela ter uma visão mais ampla da vida espiritual. É um espírito ainda sem muito esclarecimento, entendeu? Então ela não sabe, ela sabe que o Júlio dela morreu, mas ela não sabe nem onde ele está. Entendeu? Ela não tem essa informação. Tá? É um espírito ainda um pouco ignorante, né? Certo? Mas vamos ver daqui as cenas dos próximos capítulos, vamos ver, né? O que vai acontecer. Muita coisa interessante ainda vai ocorrer, tá? Aí você vai entendendo melhor também. Isso demonstra que os espíritos não sabem tudo. E certos espíritos sabem menos do que os encarnados. Assim o Allan Kardec até explica pra gente, os espíritos explicam, né? Tem alguns espíritos na vida espiritual que sabem menos do que encarnados. Porque tem uma evolução ainda precária. Entendeu? Por isso que quando a gente faz estudos aqui, tem muitos espíritos que aproveitam. Por isso que eu sempre lembro deles, porque eles estão se tratando aqui, junto de cada um de nós, estão estudando junto conosco, tá? E todo momento de oração e de estudo elevado é aproveitado, pessoal. Às vezes você acha que você está sozinha e você está lá fazendo o evangelho no lar e tem uma multidão ali sendo beneficiada pelo seu evangelho. Tá? E não vai falar assim, então eu não faço mais evangelho porque eu não quero essa multidão em casa. Não podemos pensar assim. E nem é uma coisa negativa, tá, pessoal? O evangelho no lar atrai a presença dos bons espíritos, né? Dos espíritos socorristas. E conforme a gente vai fazendo de forma disciplinada, vai virando uma reunião de socorro ali, que nós somos os primeiros beneficiados. O nosso lar é o primeiro beneficiado. Só que esse benefício se estende até para as vizinhanças, né? Se for um prédio, o nosso apartamento ali, a gente está fazendo prece, o prédio inteiro recebe o auxílio. O prédio inteiro se ilumina conforme o que os espíritos nos ensinam, tá? Então é muito importante, né? Esses momentos de oração, de estudo elevado, tá? Ok? Então vamos ver aqui. Então ela diz, né, se a morte colheu a criança, né, separando-a dos braços paternais, é que a vontade divina determinou o afastamento. Né? A mensageira amimava-lhe a fronte. Né? Quer dizer, a irmã Clara passava a mão, assim, talvez nos cabelos, no rosto dela, acariciando, né? Acariciando a Odila, né? Como uma mãezinha, uma avózinha, né? Se bem que ela não é avó aqui, mas ela é uma senhora de meia idade, a irmã Clara, né? Mas ela está agindo como uma mãe, né? Uma avó perante a Odila, né? Então ela acariciava a fronte da Odila, dando-nos a impressão de que a submetia a suaves operações magnéticas. Então, o André Luiz percebeu, ele tinha a impressão que a irmã Clara, ao mesmo tempo que ela acarinhava a fronte da Odila, ele estava, na verdade, fazendo uma operação magnética. Ela estava trabalhando com as energias ali. E o nosso rosto, pessoal, o nosso rosto é o espelho da alma, né? Nós nos reconhecemos muito através do nosso rosto, do nosso olhar. Muita coisa do passado se reflete no nosso rosto, estados da alma, né? Então, o nosso rosto é um canal de recepção e de emissão de energias muito importante, tá? Então, muitas vezes os espíritos, quando querem fazer alguém se lembrar de alguma coisa, né? Eles passam a mão assim no rosto da pessoa, como que a despertar certas lembranças. Então ela estava fazendo operações magnéticas na fronte da Odila, né? Interessante.
Depois de alguns instantes em que apenas ouvíamos os soluços de Odila transformada, a venerável amiga acentuou: por que não te dispões a clarear o próprio caminho, a fim de reencontrares o teu anjo e embalá-lo de novo em teus braços, ao invés de consagrares inutilmente a vingança que te cega os olhos e enregela o coração? Hã? Vocês entendem, pessoal? Ela está questionando a Odila, né? Por que você não se dispõe a iluminar o teu caminho, né? Clarear o teu caminho, a fim de você encontrar com o teu anjo, com o Júlio. Nós sabemos que ele não é um anjo, é um espírito endividado, um espírito suicida do passado, um espírito que está com muitas dificuldades no mundo espiritual. Ele está numa colônia para crianças, né? Mas sentindo uma ferida na garganta, lá no plano espiritual, está sentindo uma ferida na garganta, ele chora muito, ele é meio rebelde, assim, né? Mas o filho para a mãe é sempre um anjo, né? Então a irmã Clara, por que você não se prepara? É para você encontrar o seu anjo e acalentá-lo de novo nos seus braços. Seria uma maior alegria para Odila, né? Já que ela está no plano espiritual e ele também está no plano espiritual, né? Então, seria uma grande alegria para ela, né? Ao invés dela ficar tentando se vingar da Zulmira, né? Causando prejuízos para ela e para a própria Zulmira, né? Ok. Clara, certo, alcançar o ponto sensível daquela alma atribulada, porque a infortunada genitora de Evelina, qual se arrojasse para fora de si mesma todos os pesares que lhe senhoreavam os sentimentos, gritou, como fera jugulada pela dor: meu filho, meu filho! E seu pranto convulsivo se fez mais angustiado, mais comovente, né? Ela como que foi chamada à lembrança do filho dela, né? Como mãe que é. Não, então ela foi despertada, ela lembrava que a Zulmira tinha, na cabeça dela, a Zulmira tinha matado o Júlio, mas ela talvez não estivesse lembrando nem da possibilidade dela encontrar o Júlio. Às vezes o espírito está desencarnado, mas ele fica com a mentalidade ainda de encarnado. Ele não percebe que é um espírito imortal, é um espírito já na vida espiritual, né? Ele não percebe certas coisas, não para pensar. No caso, ela poderia estar em contato com ele, né? Aí ela gritou, né? Vamos ver daqui. A irmã Clara aqui, ela achou o ponto sensível da Odila, né? Porque qualquer espírito, qualquer um de nós tem um ponto fraco, qualquer um de nós tem um ponto sensível. Se você pegar qualquer criminoso, qualquer pessoa esteja aí matando, roubando, ele sempre tem um ponto sensível. Às vezes é a mãe dele, que ninguém pode falar nada, ele ama a mãe acima de tudo, às vezes é o pai, às vezes é o irmão, às vezes é o filho que ele tem, ou a esposa, ou o padre da, da comunidade que ele pertence, né? O pastor, sempre tem alguém que toca mais o coração dessa pessoa, né? Que essa pessoa tem uma consideração especial, tem um respeito especial, né? Alguém que lhe orienta, alguém que lhe dá conselhos, que lhe ajuda, mesmo que ele não siga muitos conselhos, né? Então, no plano espiritual, isso que a gente observa também. Qualquer obsessor, qualquer pessoa que hoje esteja lá vingando-se, né? Enraivecida, odiando, sempre tem um ponto
sempre tem alguém que toca o seu coração. E o desafio que a gente tem em qualquer caso, que a gente conversa com esses irmãos nas reuniões mediúnicas, nosso objetivo é sempre achar, é tentar descobrir qual é esse ponto de acesso ao coração do espírito, né? Porque às vezes quando a gente fica debatendo ali teoricamente, a gente, né, a gente fica lá numa situação difícil, né? A pessoa não muda, não aceita, não quer saber e tal. Mas quando a gente toca no coração, quando consegue acessar o sentimento, aí facilita o diálogo com o espírito, né? Então a irmã Clara conseguiu achar aqui o ponto, né? O ponto nevrálgico aqui para a Odila era o Júlio, né? E seu pranto convulsivo se fez mais angustiado, mais comovente. A emissária do bem abraçou-a com maternal carícia e falou-lhe aos ouvidos: Rejubila-te, irmã querida. Grande é a tua felicidade. Podes ajudar. E isso representa aventura maior. Nada te impede auxiliar o companheiro da humana experiência, ao alcance de tuas mãos. E basta uma prece de amor puro, com o testemunho de tua compreensão e de tua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado. Né? Estão vendo, pessoal? Então, basta uma prece de amor puro, com o testemunho de tua compreensão. Quer dizer, se você, né, se você abre o teu coração, tenta compreender as humilhas, faz uma prece com sinceridade, né? Faça uma prece com sinceridade e você vai vencer a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado. Reduzida a distância porque ambos estão na vida espiritual. Né? Ambos estão na vida espiritual. Então, o que está distanciando ela vê do filhinho é a vibração, é a frequência. Mas se ela eleva a frequência de pensamentos, de sentimentos, ela já pode acessar o filhinho dela. Né? Está tão perto e às vezes está tão longe. Está tão perto, às vezes, um familiar, às vezes o espírito está enraivecido, né? Vingativo, obsediando e tal. E às vezes a mãezinha dele está ali do lado dele. Mas ele não abre o coração. Né? Às vezes ele não aceita fazer uma prece, não aceita o auxílio. E às vezes faz séculos que ele está nessa situação. E a mãezinha está lá. Às vezes os familiares todos estão ali tentando ajudá-lo. E ele não arreda o pé. Né? Por orgulho, por vaidade, por querer mostrar ao outro que ele pode mais do que o outro. Então ele não vai desistir, né? Da vingança, enquanto ele não acabar com aquele que acabou com a sua vida, tal. E aí vai tempo, vai séculos às vezes, que aquela pessoa perde o tempo, né? Tentando se vingar. Quantos irmãos a gente conversa nessa condição, né? E nós já devemos ter passado por essa situação também. Às vezes aqui na Terra, quando a gente não perdoa alguma coisa, né? Quando a gente não compreende alguma coisa, quando a gente não aceita alguma coisa, aqui na Terra a gente às vezes já age como alguém também, como aquele obsessor que está no plano espiritual, né? A gente também acaba agindo de uma forma inflexível, de uma forma, né? Certo. André Silva, você quer um centro espírita, né? Depende de onde que você mora, né? Procure na sua cidade, tá? Ou próximo da sua cidade, tá?
Todas as cidades praticamente têm uma casa espírita. Se não tiver na sua cidade, tem próximo dela, em alguma outra cidade, tá? Então é só você procurar aí que você vai encontrar, tá bom? Pergunte, faça uma pesquisa no Google, tá? Você vai ver daí na sua cidade algum lugar para você participar, tá? E enquanto você não acha, você fica participando com a gente. E também se achar, você continua participando com a gente, tá bom? Então vamos lá. Há 22 séculos, né? Há 22 séculos, espero por um minuto igual a este, para o meu saudoso e agoniado coração, de vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim. Então agora um testemunho pessoal da irmã Clara, né? Deixa eu ver aqui, pessoal. Não sei se parou aqui, ó. Não sei se vocês estão me vendo, pessoal. No meu computador aqui ele deu uma travada, tá? Então vocês esperem um pouquinho se vocês estiverem me vendo, que eu já continuo. Só um instante, pessoal. Só um pouquinho. Vocês estão me vendo, pessoal? Estão me vendo normalmente? Vocês estão me vendo, pessoal? Ah, estão vendo, né? Estão me vendo normalmente? Tá, é que no meu computador travou aqui, ele está demorando para voltar. Vocês estão me vendo, pessoal? Pronto, tá. Ok, vocês estão acompanhando ainda, né? É só no meu computador que está demorando aqui, não sei porquê. Então vamos lá, tá normal, né? Então vamos continuando aqui. Deixa eu colocar aqui na frente. Aí eu vou vendo vocês participando aí e tal, né? Certo? Então tá bom, vamos lá, vamos continuando, né? Então aqui um testemunho pessoal da irmã Clara, né? E ela falou assim, olha, deixa eu ver aqui. Rejubila-te, irmã querida, grande é a tua felicidade. Podes ajudar e isso representa aventura maior. Nada te impede de auxiliar o companheiro da humana experiência ao alcance de tuas mãos. Basta uma prece de amor puro, com o testemunho de tua compreensão e de tua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado, né? Então veja bem, então você só precisa de uma prece para encontrar o seu filhinho, né? Aí no caso a irmã Clara, há 22 séculos. Quanto que é 22 séculos? 22 séculos é 2.200 anos, não é isso? Me corrijam aí se eu tiver errado. Se fosse 10 séculos era 1.000 anos, né? Então 20 séculos, 2.000 anos.
22 séculos, 2.200 anos. Há 22 séculos espero por um minuto igual a este para o meu saudoso e agoniado coração. Estão vendo? Há 2.200 anos que ela espera um minuto como aquele que a Odila está vivendo. Que ela poderia se aproximar de um familiar querido, né? Que poderia se aproximar, ajudar esse familiar há 22 séculos que ela está esperando. Né? Você vê que os espíritos superiores, eles têm dores, eles têm sofrimentos, eles têm também desafios, eles têm necessidades, né? Tem familiares para ajudar. Por isso que essa história nossa, eu não posso ir no centro porque eu tenho familiar para ajudar. Eu não posso... Pessoal, é lógico, tem situações de incapacidade de deslocamento, tem uma série de coisas que acontecem, né? Que às vezes a gente não pode sair de casa. Eu entendo isso. Mas às vezes a pessoa dá desculpas, né? Que não pode isso, não pode aquilo, para buscar, para, né? Para a pessoa até se tratar, para ela se melhorar, porque tem que cuidar do familiar lá. Mas você vê a irmã Clara, que apesar de ter familiares lá, no umbral, nas regiões de sofrimento, que ainda não estão abertos ao seu sentimento, ela tem que tocar a vida, ela tem que buscar, ela tem que ajudar, né? Então, isso todos nós podemos ajudar, né? Todos nós temos capacidade de ajudar. A voz de Clara parecia mesclada de lágrimas que não chegavam a surgir. Dominada pelas vibrações da mensageira celeste, Odila agarrou-se a ela, prosseguindo em choro convulsivo, enquanto a instrutora repetia com desvelos de mãe: Vamos, filha, vamos à procura de nossa renovação com Jesus. Amparando-a, Clara conduziu-a para fora, consolada ao próprio peito. Colada ao próprio peito. Junto de nós, Clarencio informou. Agora, Zulmira poderá recuperar-se. A adversária retirou-se sem a violência que lhe prejudicaria o campo mental. E acompanhando o nosso orientador, afastamo-nos por nossa vez, embora conservando a atenção presa à continuação de nossa edificante aventura. A Adriana colocou, mas quando a gente se ajuda, teremos mais capacidade de ajudar o próximo. Isso mesmo. Perfeito. A nossa capacidade de ajudar o próximo vai ter íntima relação com a autoajuda, o quanto a gente se ajuda. Quanto melhor nós estivermos, né, quanto mais nós nos ajudarmos, né, mais a gente poderá ajudar aos outros. Tá? Então, só um pouquinho, pessoal. Tá difícil aqui. Deixa eu ficar aqui só com a... Pronto. Prontinho. Certo? Uma coisa interessante aqui, pessoal, é o que o Clarencio fala, né? O Clarencio falou para o André Luiz e para o Hilário. Agora Zulmira poderá recuperar-se. Né? Agora Zulmira vai poder se recuperar. Tem muitas doenças, pessoal. Tem muitos processos enfermiços que dão um trabalho danado para os médicos, para os hospitais, os exames que a pessoa faz, tudo porque não conseguem reverter, não conseguem entender o que está ocorrendo, né? E frequentemente é por causa da influência espiritual.
Quando a pessoa não reage a nada, quando eles não conseguem entender o que está acontecendo, quando os remédios não fazem efeito, quando está uma situação estranha, né? Paradoxal, frequentemente é quando está havendo a interferência espiritual, obsessiva, né? E aí a pessoa não melhora enquanto você não remove a causa. Enquanto você não remove a causa, né? Remover a causa é auxiliar o obsessor, né? Então, muitas vezes, enquanto você não auxilia ele, e ele vai se tratar, né, em algum hospital do plano espiritual, algum posto de socorro no plano espiritual, ele fica ali e os remédios não surtem o efeito que poderiam surtir, que deveriam surtir. Os tratamentos não surtem o efeito que poderiam surtir. No consultório, a gente observa isso também, né? Na psicoterapia a gente observa isso. Quando começa, né? Entra a sessão e sai sessão, entra a sessão e sai sessão, e a pessoa não sai do lugar. A gente vai buscando todos os recursos, a gente vai empregando todas as terapêuticas possíveis tal, e parece que está resistente à mudança, né? Aí a gente já começa a ficar antenado, por quê? Porque provavelmente está havendo um componente espiritual ali mais intenso, tá? E isso começa a interferir realmente no tratamento, tá? Mas aí a gente só tem que focar também na questão espiritual, né? Se a gente quiser que haja melhora, a gente precisa buscar a parte medicamentosa quando precisa, a parte psicoterápica quando há necessidade e também a parte espiritual. Tem casos que a gente tem que buscar os três elementos, né? Esse livro se chama Entre a Terra e o Céu, tá? O que a gente está estudando hoje aqui. Toda sexta a gente está aqui estudando, tá, pessoal? Então é interessante a gente lembrar disso que o Clarence falou, né? Então agora a Zulmira poderá recuperar-se. A adversária, que é a Odila, retirou-se sem violência. Tá? Por que isso é importante? Por que isso é importante? Se a Odila fosse afastada com violência, a Zulmira poderia morrer. Tá? Isso é extremamente importante, né? Por isso que as obsessões, elas são complexas, dependendo do caso, elas são progressivas, né? Tem todo um cuidado para que ela seja eficaz, né? Em gerar a saúde para o encarnado e também para o desencarnado, né? Saúde mental, espiritual, física, né? A obsessão, ela, conforme ela vai se agravando, ela passa a ter uma ligação entre encarnado e desencarnado, tá? Então, um conúbio vibratório das energias psíquicas do desencarnado com o encarnado, do encarnado com o desencarnado, tá? Como se fosse o desencarnado, como se fosse um parasita numa árvore sugando as suas forças, suas energias, tá? Ok? Então, essa ligação vibratória que vai existindo, se eles afastassem a Zulmira de um modo improvisado e violento, a Zulmira, afastasse a Zulmira não, afastasse a Odila, né, que era desencarnada. Se eles afastassem a Odila de um modo violento, a Odila sairia profundamente contrariada. Ela sairia furiosa. Ela sairia transtornada. Vocês entendem? E isso reverteria em prejuízo para a própria Zulmira. Porque se as duas estão muito ligadas vibratoriamente, a Zulmira, se ela ficasse muito enraivecida, muito transtornada,
a Zulmira que ia pagar. Porque ia ser uma verdadeira tempestade vibratória para cima dela. Da Zulmira que já está enfraquecida. Faz sentido para vocês, pessoal? Está fazendo sentido? Ok? Por isso que as reuniões de desobsessão na casa espírita, né? As reuniões de auxílio espiritual, elas são feitas com amor. Nunca com violência. Nunca com violência. São feitas com amor. Né? Por quê? Porque a gente quer ajudar, que o espírito perceba a importância dele ser socorrido. Né? A importância dele mudar de atitude mental, dele mudar de rumo. Né? Muitas vezes ele vai ali na reunião mediúnica e ele sai adormecido. Tá? É uma das formas também. Às vezes ele não se convence na hora, mas os espíritos, ele não sai enraivecido, ele sai adormecido. Ele vai recebendo aqueles fluidos, aquelas energias positivas do grupo, aí ele vai sentindo sono, cansaço, aí ele dorme. E levam ele para os tratamentos. Depois, quando ele acordar, né, ele pode sim querer voltar, mas ele vai estar sendo submetido a tratamentos magnéticos. Tá? E se ele quiser, pode até ficar dando continuidade aos tratamentos. Né? Mas muitas vezes ele volta, ele quer voltar. Né? Mas às vezes até volta em melhores condições do que estava. Né? Dependendo do caso, ele volta com melhores condições do que estava, porque recebeu aquela energia boa do grupo, recebeu certos tratamentos no plano espiritual, né? Então depende de cada caso, né? Ok, aí nós terminamos então esse capítulo, né? Nós terminamos aqui o capítulo 23, né? Vamos para o 24, tá bom? Estão cansados já? Querem estudar mais um pouquinho? Vamos entrar no capítulo 24 aqui, né? Carinho reparador. Odila, sob o patrocínio da irmã Clara, foi internada numa instituição de tratamento, tá vendo? Né? Foi internada numa instituição de tratamento. Por alguns dias e durante 7 noites consecutivas, visitamos Zulmira em companhia de nosso orientador, a fim de auxiliar o soerguimento dela. Aqui no caso, pelo jeito a Zulmira não tinha outras complicações lá, o problema a princípio, né? Pode até ser que tinha outras entidades lá, mas a princípio eles falaram só da Odila, né? Então, afastando Odila se tratando, os espíritos podiam cuidar da saúde da Zulmira de uma forma mais eficaz, porque o resultado iria aparecer, a melhora dela iria se dar, né? Ok? É quando a pessoa começa a melhorar, às vezes de uma hora para outra, ninguém sabe por quê, né? Aí a pessoa lá convalescente, ela começa a melhorar, né? E as pessoas agradecem, tudo, mas não sabem o porquê que a pessoa melhorou. Muitas vezes é por causa do auxílio espiritual, né? A Adriana colocou aqui, foi através de uma experiência dessa, de afastar o obsessor com carinho, que me encantei pelo espiritismo. Tinha outra visão, né? Então, que às vezes a gente ouve falar, né, de tratamentos espirituais que se usa a violência, né? Se usa a ordenação, né? Se usa... E no Espiritismo é a caridade, né? Os trabalhos mediúnicos são reuniões de profundo amor, profunda caridade, são reuniões de auxílio mesmo, espiritual, né? Tão importantes para todos nós. Então, eles ficaram durante 7 dias indo de noite, de dia ali para a casa da Zulmira para ajudarem a melhoria dela, né? A segunda esposa de Amaro, a Zulmira, né, mostrava-se melhor.
mais silenciosa, mais calma. Não saíra, porém, da inércia a que se recolhera. Eu estava mais tranquila, porque eu acho que ela estava muito aflita, muito desesperada, chorando, angustiada, né? E agora ela estava mais tranquila, né? Mais calma. Mas ela não tinha saído da inércia, né? Estava ali deprimida ainda, estava ali meio parada ainda, sem motivação, né? Ok, ok. É, a Toinha colocou aqui, continuo sentindo vontade de me suicidar. Então, Toinha, tenta sempre rejeitar esse pensamento, viu? Por mais forte que ele surja para você, tente sempre rejeitar esse pensamento, tá, pessoal? Quando começa a se insinuar, tudo tem um começo, tá? Vocês vão perceber que tudo tem um começo. Na nossa mente também. Então aquilo começa a se insinuar, já corta. Não fica alimentando angústia, não fica alimentando tristeza, pensando de uma forma negativa sobre os acontecimentos. Começa a mudar o pensamento. A melhor forma é participar em estudos como esse, assistir palestras, né, no YouTube, escutar músicas, tá? Orar, né, ler um bom livro, se conseguir, tá? Mas não se deixar levar por esse pensamento. Porque se a gente vai alimentando esse pensamento, aí vai estreitando a ligação do espírito obsessor com a nossa mente, tá? E aí vai crescendo essa vontade. Nós não podemos deixar. Se começa a aparecer essa vontade, você, ó, sai para lá, não quero saber, não vou, não quero isso para mim, tá? Põe para correr essa vontade aí, porque nós não podemos alimentá-la, viu? Certo? Então, continuando, né? Alijara a excitação de que se via objeto, mas prosseguia entregue à extrema prostração. Subnutrida, apática, sustentava-se no mais absoluto desânimo. Atentando-nos à inquirição habitual, Clarencio observou prestimoso. Acha-se agora liberta, contudo reclama estímulo para subtrair-se à exaustão. Falta-lhe a vontade de lutar e viver. Confiemos, no entanto, a própria Odila favorecer-lhe-á a recuperação. À medida que se lhe restaure a visão espiritual, a primeira esposa de Amado aceitará o imperativo de renúncia e fraternidade para construir o futuro que lhe interessa, né? Então aqui, conforme do a explicação do Clarencio, a Zulmira ela já está melhor, mas está faltando um estímulo profundo para ela. Ela está ainda abatida com os reflexos dessa obsessão que ela passou, e tal. Ainda está faltando um estímulo para ela. Mas segundo o próprio Clarencio, a Odila mesma, assim que ela começar a entender, ela começar a enxergar melhor espiritualmente as coisas, ela vai perceber o imperativo dela colaborar para a melhora da Zulmira. Tá? Você vê que interessante, né? A gente vê muito isso, o trato dos espíritos com a gente, às vezes faz com que nós mesmos que criamos um problema, a gente é chamado para solucionar o próprio problema. Aliás, é assim que a lei de causa e efeito age, né? Nós criamos uma coisa, nós somos chamados a desfazer daquela coisa. Nós induzimos alguém ao erro, nós somos convidados a chamar a pessoa para o bom caminho, né? Quando nós desencaminhamos no passado alguém e tal. Então a própria Odila vai ser chamada ao imperativo de ajudar a Zulmira a se reerguer, né? Isso é interessante, né? Ok.
Então, certo, pessoal? Então, vamos ver aqui, né? Continuação. Zulmira, com efeito, continuava livre e tranquila. As peças do corpo funcionavam com irrepreensível harmonia. Quer dizer que, fisiologicamente, ela já estava bem, né? Já estava funcionando perfeito, em harmonia, né? A Adriana colocou, podemos ser obsediados por encarnados também? Podemos, Adriana. Tá? Existem vários tipos de vínculos, né? Dependendo do vínculo que a gente cria, um vínculo altamente patológico, destrutivo, e que você não consegue sair, né? E a pessoa também não sai daquela ligação. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, eu te odeio, mas você vai ter que viver comigo até o fim da sua vida. É uma obsessão entre encarnados, né? E ainda fala assim, porque nós casamos sob, sob as vistas de Deus, não sei o que. Minha Nossa Senhora, né? Certo está o Kardec, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do divórcio, né? Ele fala que quando não tem amor mais, Deus não está presente, né? Onde não há amor, né? Então é uma verdadeira obsessão entre encarnados, né? E como qualquer obsessão, tem uma pessoa ascendente sobre outra, né? Tem uma pessoa que tem uma ascendência sobre a outra, né? Que domina a outra, e a outra aceita aquela dominação. Quantos vínculos a gente vê dessa forma, não é, pessoal? Talvez vocês se lembrem de várias pessoas que vocês conhecem, né? Então, são obsessões entre encarnados, né? Tá? E às vezes a pessoa precisa se fortalecer para conseguir sair de uma relação destrutiva, né? Uma relação. Às vezes a pessoa começa a pensar em se matar, mas não aceita deixar o casamento, por exemplo. E, né, quando a gente conversa com alguém, fala, não, vamos tentar ajeitar o casamento, mas é preferível se separar do que se matar. Né? Então, vamos com calma. Né? Eu trabalho sempre para ajudar as pessoas a harmonizarem o próprio casamento, a família e tal. Mas tem situações que a pessoa está pensando em se matar. Fala, não, é melhor separar do que se matar. Ou um matar o outro, né? Então a gente tem que ter essa lucidez, né? Certo? A Rosiane colocou aqui, Alexandre, a irmã Clara do livro é a do filme de Francisco de Assis? Não, provavelmente não, viu, Rosiane? O Divaldo dá a entender que a irmã Clara é a Joana de Ângeles, né? Ele fala que quando ele foi visitar o túmulo de Santa Clara, né, na Itália, a Joana de Ângeles apareceu para ele do lado do túmulo inclusive parece que a forma física da Santa Clara está muito conservada, assim, diz que é até um fenômeno, assim, né? Diz que ela mantém uma aparência muito conservada, né? E aí ele viu a semelhança entre a Joana de Ângeles e Santa Clara, né? Então, pelo que dá a entender, a Joana de Ângeles teria sido Santa Clara. Ela não gosta de falar, ela nunca quis falar a respeito disso, mas teve esse episódio que o Divaldo mesmo narra, né? Tem um desses programas de entrevista que o Divaldo narrou, se eu não me engano, tá? Ok? Deixa eu ver aqui. Zulmira, com efeito, continuava livre e tranquila. As peças do corpo funcionavam com irrepreensível harmonia, mas efetivamente algo prosseguia faltando. Tá? A máquina mostrava-se reequilibrada, entretanto, mantinha-se preguiçosa, exigindo adequadas providências. Tá? Então vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Vamos aproveitar
essa pausa natural que a gente fez aí, né? E vamos dar uma paradinha. Semana que vem a gente continua. A gente vai ver como é que eles vão fazer para ajudar a Zulmira, né? Que providências que eles vão tomar, né? Como é que vai sair a melhora da Zulmira, tá? Certo? A Magali vê os restos da Santa Clara, que legal. Muito bom. Muito bem, pessoal. Vamos finalizar então, né? Vamos fazer a nossa prece final, elevando ao máximo o nosso pensamento, lembrando dos personagens do livro, de todos esses que foram citados, que são seres que estão em algum lugar, ou na vida espiritual, ou na Terra, continuando suas existências, e merecem o nosso maior carinho, o nosso maior respeito, as nossas melhores energias de estímulo. Pelo seu caso, está se transformando em aprendizado para nós. As suas dores estão servindo de exemplos para cada um de nós. Então, que eles possam receber também, em gratidão de cada um de nós, as nossas melhores energias, o nosso carinho, para que onde eles estiverem, eles estejam bem e possam seguir a sua existência com o equilíbrio e com a paz necessária. Pedimos também por todos os irmãos que foram citados na área dos comentários, alguns que se suicidaram, outros que estão em obsessão, outros que estão doentes. Todos, Senhor, encarnados e desencarnados, nenhum deles está abandonado, ninguém está à deriva. Estamos todos no barco que tem a Tua presença no leme, Senhor, dirigindo as nossas existências. Que a Tua luz seja o norte a nos guiar, que os Teus passos sejam as pegadas, sejam a trilha de luz que nós venhamos a seguir, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és a bússola divina, Tu és o pão da vida e a luz do mundo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela participação, tá bom? Fiquem em paz e tenham um excelente final de semana. Até a próxima. Tchau.